Como vão, meus queridos inscritos neste canal da Primeira Igreja Batista da cidade de Ilhéus? Salomão refletindo sobre a vida, capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Salomão vai falar sobre três coisas muito interessantes. Uma delas é o tempo mensurável, o tempo e as ocasiões. A outra é a sepultura, que é uma ligação entre o tempo e as ocasiões, e a terceira coisa, que é a eternidade. Então, o tempo mensurável, o tempo e as ocasiões, a morte e sepultura, que é uma ligação para a eternidade. Ele começa falando que há tempo para todas as coisas embaixo dos céus. E um dos tópicos sobre isso é que há tempo para abraçar e tempo para conter o abraço. Exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Tivemos um tempo de abraço e este é o tempo de conter o abraço, de não abraçar-se, é o tempo de afastar-se, é este tempo de quarentena. Interessante que esse texto nunca foi tão compreendido como nos dias de hoje. Lá no verso 10 e 11, ele diz: tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nela se ocuparem. O homem desobedeceu no Éden, e aqui ele está falando exatamente da vivência pós-queda. É uma tarefa difícil viver. Viver não é fácil, viver não é simples, e o homem tem ocupação na vida. Esta ocupação da vida não é algo muito simples de viver. O verso 11 ele diz: tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. A eternidade, de fato, é um enigma, não é algo fácil de compreender. O homem não vai compreender a eternidade com facilidade. Este atributo incomunicável de Deus não é fácil. O homem não é eterno, mas terá vida eterna, porque terá vida no eterno. E isso vai acontecer exatamente com a questão da morte. Lá no verso 16 ele diz: vi também que debaixo do sol havia a maldade no lugar da retidão, e que havia ainda mais maldade no lugar da justiça. Por conta da queda, e ele está refletindo nesta vivência pós-queda, as funções, os valores se invertem e as coisas elas mudam de lugar, e a maldade toma lugar da justiça, a maldade toma lugar da retidão. No verso 17 ele diz: eu disse no coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que se faz. Como é bom saber disso. Salomão vai concluir o livro com esta ideia do julgamento do ímpio. Ele vai concluir o livro com esta ideia, mas ele enquanto vive, ele vai perceber que há um sério propósito de Deus a respeito da vivência, e para isso ele trata ímpios e justos de uma forma só. E é por isso que há maldade no lugar da justiça, porque ainda não é o tempo de julgar a impiedade, não é o tempo de julgar o ímpio. O verso 18 diz: eu também disse no coração, Deus prova os homens para que possam ver que são como os animais. Os homens, de fato, são verdadeiros animais. Muitas vezes agem de maneira irracional. E o homem tem sentidos e um instinto animal que é muito complicado para a vivência deste próprio homem, e às vezes isso faz com que a maldade se multiplique, com que a maldade impere. Lá na parte B do verso 19 diz: todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem sobre os animais. Tudo é ilusão, ou seja, tudo é vaidade. Vaidade e ilusão são sinônimos para Salomão. E se nós observarmos de fato, a vaidade é uma verdadeira ilusão. Verso 20 diz: todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e todos retornarão para o pó.
Salomão não está falando dos céus, Salomão está falando da sepultura. Todos são pó e todos retornarão ao pó. Ele está falando da morte carnal, ele está falando da sepultura. No verso 22 ele conclui dizendo assim: assim concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa, pois quem o levará a ver o que acontecerá depois que ele se for? Ele está falando novamente do enigma do pós-morte. Ele está falando novamente da eternidade, de algo transcendental, de algo além da vida. E ele fala exatamente que é necessário que esta vida tenha todo um retorno do trabalho, uma recompensa, pois o homem não deve esperar exatamente aquilo no porvir, mas deve já começar a viver bem a partir deste tempo e dessas ocasiões, porque quando ele fizer uma passagem, quando ele estiver na transição da vida deste tempo e das ocasiões para a vida da eternidade, a vida da eternidade para ele é uma incógnita. Então ele deve viver este tempo chamado presente, este tempo chamado hoje, uma vez que a eternidade é uma incógnita, e deve aproveitar, viver do fruto do seu trabalho, da recompensa do seu trabalho. Ele vai falar isso algumas outras vezes. Apesar da injustiça, Salomão está pensando: há tempo para todas as coisas embaixo dos céus. Salomão está pensando no homem como alguém que deve compreender que também morre. Por quê? Porque ele é como os animais, que foi feito do pó voltará. Os animais também vão para o pó, apesar de não terem sido feitos do pó. Ele percebe que todos vão para uma mesma sepultura. Todos experimentam da morte carnal, mas tem uma incógnita para Salomão. Ele diz assim: viva bem, porque você tem que compreender a recompensa do seu trabalho, do tempo que se chama hoje, porque você não sabe o que é a eternidade, você não sabe o que é o além. O além é uma incógnita para qualquer homem. Quando ele diz: pois quem o levará a ver o que acontecerá depois que ele se for? Este tempo é um tempo interessante para refletirmos nisso. Esse tempo de afastamento, um tempo de quarentena, é um tempo para verificarmos o tempo das ocasiões, um tempo mensurável, mas nós precisamos buscar em Deus a compreensão do tempo chamado eternidade. Hoje, quando estava diante do espelho, vendo esta barba por fazer, alguns cabelos brancos que me vêm, eu fiquei pensando exatamente no tempo. E há tempo agora de começar a envelhecer. Por quê? Porque a sepultura se aproxima para o homem a cada dia. Mas esse deve ser o nosso pensamento? Não, o nosso pensamento deve ser do fruto do trabalho diário. Este deve ser o nosso pensamento. E viver aqui, sabendo que depois daqui tem a sepultura, mas além da sepultura tem a eternidade, essa incógnita deliciosa que Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para os que o temem. É só esperar, confiar em Deus, ter completa esperança, diferente deste pessimismo de Salomão. Salomão, refletindo sobre a vida, no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Deus abençoe a você. Obrigado pela confiança. Se não é inscrito, está passando por esse canal, se inscreva. Ative o sininho, libere para todas as notificações e fique conosco e até a próxima, se Deus quiser, ou com o capítulo 4 de Eclesiastes, ou com o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, mais um estudo que nós estamos fazendo aqui também neste canal. Grande abraço.